Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e seja bem-vindo ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo hoje, uma CEO, hein? Por favor, uma CEO do setor financeiro. Tice Amorim. Tudo bem, Tice? Tudo bem? Gostei de CEO, mas aqui eu tô quase como CEO produteira ou produteira CEO. Muito obrigado por você ter arrumado um tempo na sua agenda concorrida, de muitas reuniões, porque você está revolucionando o meio de pagamento, né? Do Brasil, é isso? Dizem que é revolucionando a forma como as coisas são feitas, né? E a gente vai saber mais sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta, porque hoje o nosso episódio vai falar muito sobre escala. E a Arin, é assim, né, que se pronuncia Arin, né? Todo mundo que é de São Paulo pronuncia Arin, todo mundo que não é pronuncia Arin. Então fique à vontade. Então, okay. Então, a Arin, ela cresceu, né? Ela ganhou uma escala muito grande. E quando a gente começa a falar sobre crescimento, a gente usa, a galera usa a palavra growth, né? Growthar. Não, é crescimento ou escala. A Arin hoje, ela tá olhando de fora, tá? Ela tá num processo de escala. Olha, eu nem trabalho na Arin, eu sei. Tá num processo de escala. Mas como você, que tá na ponta da pirâmide lá em cima, como CEO, definiria escala no contexto das empresas de hoje? Não só da Arin, né? Você fala da Arin, mas você que olha como que você definiria? Tem que estar aberto a mudar, certo? Então, escala hoje, quando a gente olha para o mercado como um todo, significa resultado, né? A exigência para que haja escala é que se haja resultado, e aí resultado eu estou falando de maneira contábil, ou seja, lucro, tá? Então, a escalabilidade agora, ela prescinde, ela necessita que haja ali uma pista mínima de resultado para que, de fato, seja considerado algo escalável e não simplesmente, poxa, eu consigo construir uma casa, ok. Você consegue construir 100 casas? Se você me der dinheiro para construir 100 casas, consigo. E se eu não te der dinheiro para construir 100 casas, você consegue construir 100 casas? Não. Então não é escalável. Essa é a premissa, né? Olhando dentro de uma empresa escalando, eu consigo te dizer com toda certeza, e é engraçado ser esse o tema, parece que você estava ouvindo os astros aí, né? Porque a gente discutiu em liderança aqui essa semana um artigo que fala por que as empresas de tecnologia não escalam. E o ponto maior é o quão você está aberto a mudar a forma como você faz. Por quê? Porque fazer de 0 para 1 exige determinadas skills, e fazer de 1 para 2 são outras skills. Então, eu, particularmente como CEO, não posso ser a mesma CEO que construiu do zero se eu quero chegar na escala. Ou troca-se o CEO, ou a CEO, ou a pessoa se modifica. E assim tem que acontecer dentro das empresas e, necessariamente, com o time de produto também. Olhando, eu gosto muito de ler, principalmente matérias lá de fora, tal, pensadores, escritores lá de fora, principalmente newsletters e etc. Sim. E conversando com uma pessoa, um brasileiro, mas que a gente troca bastante no Zap, que é o Sullivan Santiago, em determinado momento a gente estava debatendo justamente isso, que é as empresas de tecnologia principalmente, de 0 a 1 não é difícil hoje. De 0 a 1 não é difícil. O difícil é de 1 a 10. Por quê? Hoje, na época da pandemia, de 1 a 10 era de forma fácil também. Sim. E aí a dificuldade lá na pandemia era de 10 a 100. Exatamente. Hoje, de 0 a 1, ok. De 1 a 10 já é difícil. Você acha que essa dificuldade de passar de 1 para 10, além da questão de adaptabilidade dos fatores de cultura, pessoas e processos, tem também o fator eficiência nessa equação? Porque empresa de tecnologia gosta de esbanjar dinheiro. Certo? Certo. Porque é crescimento, tem que mostrar
resultado para investidores. Então, quer fazer dinheiro, tem que gastar dinheiro, já diria coaches financeiros. Eficiência. Então, como que entra a eficiência nessa equação, Otícia? Entra na base, Paulo. Acho que esse é o grande ponto. A gente estava numa sala de 30 metros quadrados em Salvador, certo? Com 10 pessoas trabalhando dentro da sala de 30 metros quadrados. A senha do Wi-Fi, nessa época, era a zebra vem. Tem que estar na base, tá? Então, quando você não constrói a empresa para o PowerPoint, vai dar muito mais trabalho e você vai percorrer caminhos diferentes. Mas talvez aquele IPO que na outra empresa ela conseguiu chegar na Series D, né? E não chegou no IPO ainda, uma empresa que não precisou captar até o Series D, ela vai abrir capital ou ela vai fazer um M&A como a gente fez com 1 ano e meio de empresa, né? Então a Arin, ela fez um M&A com um dos maiores grupos econômicos da América Latina, com 1 ano e meio de empresa, porque a gente era extremamente orientado a resultado e, portanto, a eficiência. Então, quando você é auditado e passa por um due diligence e te perguntam, tem um processo para tal coisa? Como é? Você tem. Porque você precisa ser eficiente desde o começo. Não um processo, mapeadinho, mas existia um controle. Tinha o que ser mostrado. E aí, quando você vai para M&A, a valuation não é infinita, a valuation ela é realista, né? Não existe aquela valuation de PowerPoint. Então, viram sua empresa de cabeça para baixo, e a maioria das empresas só consegue ser vendida com 5, 6, 7 anos de vida. Porque a gente gerou receita com 1 mês, a gente passou a ter 150 clientes com 6 meses, porque a gente estava focado em resultado, né? A gente não estava focado em KPI ali, de TPV, por exemplo, que no mercado financeiro é muito comum. Quanto você está transacionando? Cara, não importa quanto você está transacionando, o que importa é quanto aquilo está ficando no seu caixa. Eu posso transacionar 10 bi e ficar R$1.000 no meu caixa. Então, significa que eu sou uma empresa extremamente ineficiente. Então, você trouxe aí o ponto que é o ponto mesmo, né? É você conseguir construir a empresa de maneira eficiente, que você pode ter 10 pessoas ou 100, e essa eficiência não vai se perder. E ela se perde. Por isso que eu trouxe o ponto de estar aberto a mudar. Você precisa mudar a forma como você faz as coisas, porque se você não mudar a forma como você faz as coisas, você não escala. E as pessoas acreditam que escalar é fazer do mesmo jeito que estava fazendo, né? E conseguir quadriplicar. Essa conta nunca vai fechar, né? Não adianta. Em algum momento a conta chega. Em algum momento. Já diria o pessoal da WeWork, não? Em algum momento. Andar descalço em Nova York não vai adiantar. Não vai, velho. Não vai. Otícia, você anda descalça na Paulista? Cara, na Paulista, não. No escritório, todo dia. Ótimo. Ok. Perigo é quando você sair para dar Pela Paulista, Aí, o WeWork vem. Mas o papo tá muito bom nesse começo. Antes da gente ir para a parte de recados, conhecer a história da Tice, né? Que ela já deu uma pincelada ali, né? A Arin começou numa sala lá em Salvador e com 1 ano e meio ela se associa, ela entra para dentro do Bradesco e se transforma ali em uma potência. Não tem como um outro adjetivo, né? Potência. A Arin é potência. Uma outra pergunta. Porque eu quero aprender com a CEO. Ok. A gente está aqui numa conversa informal. Ótimo, legal. Com certeza, se eu trabalhasse na Arin, a gente teria esse tipo de conversa também. Claro, regado com muitos palavrões, um cafezinho. Um chopp. Sim, essas coisas, no almoço, etc. Olhando dados e xingando, enfim, colocando a culpa no agilista, enfim, tá bom. Isso. Mas como que a gente consegue traduzir para o dia a dia do PM, do Product Manager, do Product Owner, das pessoas de produtos, o X, até mesmo os agilistas com seus barquinhos, e o pessoal tech de engenharia, a importância da escala, mas de uma forma consciente? Uhum.
para traduzir a escala de uma forma consciente, na verdade, pensando de uma forma útil, né? Se a pessoa de produto, ela entende que o produto é um meio, ela já vai entender que não é sobre o produto dela. Nunca vai ser sobre isso. Então, se o meu produto é um meio para chegar até o usuário, para meu produto existir, necessariamente eu preciso ter uma empresa ali que vai prover a estrutura necessária para o meu produto existir e ele entregar valor, de alguma forma, na vida daquela pessoa que resolveu contratar aquele job. Ok. A ausência de percepção de que a empresa é necessária é o que causa uma disfunção, muitas vezes, na discussão entre uma CEO e uma pessoa de produto. Porque a pessoa de produto vai trazer como tivesse que ensinar os CEOs de que o usuário é importante, de que o cliente importa, sendo que a pessoa que está ali, ela, na verdade, foi parar ali porque ela conseguia ver, né, a importância do cliente e conseguir trazer aquilo em resultado. Se você acha, então, que todos os CEOs e as CEOs são maravilhosos, não, né? Tem muita gente escrota. Tem. Ninguém aqui tá falando de conto de fadas, mas eu acho que é muita ingenuidade das pessoas de produto acharem que elas estão prontas para ensinar os CEOs e as CEOs o que é prioridade na empresa. Porque aí o que vai acontecer? O inverso. A pessoa que está naquela posição vai se sentir, né, desautorizada, vai falar, quem é essa pessoa que tá aqui falando? Não sabe. Por quê? Porque no fim das contas, né, o que ninguém mostra, o CEO também toma muito naquele lugar, sabe? Tá muito ali o dia inteiro, ouvindo do conselho uma coisa e do time de produto outra, e é uma confusão, né, generalizada, que aí a primeira coisa que a pessoa vai fazer é, ô pessoa de produto, vai fazer seu negócio ali, vai mover um card, vá, né? E aí a gente começa a ter esse ato que eu vejo muito grande, cada vez mais, que me chateia muito quando eu vejo artigos, podcasts, que reiteram por que você deve provar para o seu CEO que... Não. Cara, não! Por que vocês têm que lembrar que vocês são uma empresa? A empresa existe porque o usuário existe. Aí sim, né? Lembrar uma pessoa que está numa posição, às vezes, de gestão, que não está se lembrando disso, perfeito. Mas não como se você soubesse de algo que a outra pessoa não sabe, né? Porque aí eu acho que a gente não está falando sobre o usuário. A gente está falando sobre os nossos trabalhos. O pessoa de produto querer falar para mim sobre o trabalho dela e eu querer falar para ela sobre o meu trabalho. E aí o usuário? Onde que está o usuário nisso? Né? Então a escala é o que garante a sustentabilidade da empresa. Se eu escalo a todo custo, em determinado momento eu não vou ter empresa, que ela vai quebrar. E aí a entrega de valor para o usuário fica comprometida, porque agora que eu envolvi ele, né, é tipo uma conta digital gratuita. Ela é gratuita, e quando você envolve ele, você vai lá e, 15% de juros em cima dele, né? Então, é complexo, mas é porque a conta chega. E aí o usuário fica, cara, mas você me disse que seu produto era assim, agora vem 15% de juros em cima de mim? É porque uma hora, para a empresa continuar existindo e todo o resto ser muito bonito e muito bom, eu vou precisar te cobrar, né? Então, as pessoas precisam lembrar que não é estado da arte, né? Eu falo isso muito em qualquer lugar que eu vou. Produto que não vende ou que não é comprado, não é produto, é arte. Então, você pode escolher se você quer ser uma pessoa de produto artista ou se você quer ser uma pessoa de produto, né, de uma empresa. São opções. Aspas fortes. Que vai virar corte, não? Vai virar corte, vai virar clickbait do nosso episódio aqui. O interessante de conversar com a Tícia é que a cada resposta ela vai abrindo linhas temporais. Vamos já aproveitar aqui a segunda temporada do Loki, fazer um easter egg aquizinho. Ela vai abrindo linhas temporais que a fala da Tícia, ela manda um recado direto, né? O CEO e a alta gestão, eles olham para o usuário também. A diferença é a forma que eles fazem o cálculo. Eles sabem que eles precisam aumentar a receita e eles precisam dos clientes. Não é que eles precisam dos clientes para aumentar a receita. Eles olham, eu preciso aumentar a receita pelos clientes. Entendeu? É uma linha que é muito o que o Kevin fala, Thaís fala, a Gi fala, muitas pessoas falam que
o Project Manager, ele tem que falar a língua do negócio, né? Não adianta ele ir para um CEO, uma CEO, alta gestão, com um papinho de experiência, com um papinho de árvore de oportunidade. Não vai dar certo. Não adianta. E aí um outro ponto que eu quero ouvir de você, que é assim, quando você fala assim, e aí, num determinado momento, pode criar aquela coisa de tipo, essa pessoa tá querendo me ensinar a ser CEO, a empresa é minha, e aí entra o famoso top-down. Minha definição de top-down só acontece top-down porque você não decidiu algo. Se você não decide, alguém decide por você. E vai ser sempre alguém que tá acima de você que vai decidir por você. Porque ele tá esperando você decidir. Se você decide errado, não tem problema decidir errado. Mas você tem que tomar decisão. Se você não toma decisão, a CEO vai tomar decisão. O diretor vai tomar decisão. Por quê? Porque você não tomou decisão ou porque ninguém confia no seu trabalho, porque você é muito palestrinha. Né, Otis? Tô errado ou faz sentido isso aí? Faz sentido demais. Nunca tinha ouvido dessa perspectiva. Tanto que na hora que você falou, eu concordei bastante aqui, mentalmente, é muito isso. E usando o exemplo, né, prático do que muitos product managers são, e product designers também, muitos, são incentivados a fazer, é ter um processo para tomada de decisão, certo? O que a gente tem que entender, às vezes, é que a alta liderança, ou a média liderança, está sendo cobrado de um resultado que tem que mexer o ponteiro no mês que vem. Se eu for implementar um framework que em 2 semanas eu vou ter uma análise para saber qual decisão eu vou tomar, nesse meio tempo você vai tomar um top-down. Porque você não foi capaz de tomar uma decisão sem aquele framework. Não significa que o framework é ruim, mas ele não era adequado para a sua janela de tempo. E aí, vence, com todas as aspas, porque, né, a vida não é uma competição, eu tenho isso tatuado aqui nas minhas costas, vai prevalecer aquela pessoa que construiu um repertório mental mais aguçado, para no momento que ela recebe a demanda, ela tomar a decisão. O frame aí é o que você vivenciou antes. Não o que você vai analisar agora. Pô, Tício, mas ele quer que eu decida se é A ou B e ele quer em 2 dias o produto no ar? Não é assim, não. Cara, é assim sim. O produto no ar, com certeza, não é assim, não. Quem sabe, né? Sabe como é que é feito, sabe que não é assim. Mas a decisão, e aí você não tomou. Ou você pediu 2 semanas para tomar. E a partir do momento que você pediu, você vestiu sua roupa de analista e pediu. E aí a pessoa vai vestir a roupa dela de diretor, de diretora, e vai dizer, não tem tempo. Você vai fazer assim. E aí o que a gente faz? A gente ignora a trajetória daquela pessoa, o contexto. Aqui na área a gente tem um valor chamado People First, que a tradução dele pra gente não é pessoas em primeiro lugar, né? É que antes de qualquer pessoa ser uma pessoa, ela é um ser humano. Então, todo ser humano tem batizado, se divorcia, tem que pagar uma conta ali no correio, tem que fazer isso, aquilo. Seja seu diretor, seja você. Então, no momento que você tá puto da vida com ele também tá passando por algum tipo de pressão ali. E também não tem, às vezes, nem todas as informações que você... Mas ele nem tem as informações necessárias para tomar a decisão. Você também não tinha e não tomou. A diferença é que ele não tem tempo hábil para levantar a mão de analista e dizer, espera, né? Deixa eu analisar aqui para tomar a decisão. E aí ele vai lá e toma. E aí a gente tem frustração e expectativas. Então, minha dica é que nesse ponto especificamente, como uma pessoa que veio de produto, fui product manager, né? E para mim sou, dentro de mim aqui, todos os dias, a gente tem que entender o que é que está adequado na janela de tempo que a gente tem. Se dá para fazer, cara, a gente faz aqui Discovery sempre. Tem Discovery nosso que dura 60 dias, todo o processo, porque a gente está num processo imersivo, e tem Discovery que dura 5 dias, com a mesma metodologia totalmente adaptada. É a janela de tempo que eu tenho para mitigar o risco. Então, em 5 dias, vamos nessa. Eu tenho mais tempo, vou investir mais, vou mitigar mais risco, né? Então, essa tomada de decisão, na minha visão, você sempre tem que lembrar, cara, a linha com a liderança, quanto tempo você tem para dar essa resposta para quem tá ali acima de você? A pessoa fala, cara, eu tô tomando uma pressão enorme aqui. O resultado tem que vir em 2 semanas. Beleza, vamos tomar a decisão agora.
e vamos junto comitar nessa decisão. Mas para isso você precisa ter um repertório mental de tudo que o negócio passou antes e não pode simplesmente, não estava nem prestando atenção nisso e agora eu vou tomar uma decisão. A gente tá indo e tá indo, tá? A gente tá... A conversa tá boa. É porque existe um preciosismo na nossa área em que a gente precisa seguir todas as etapas de um framework. E a experiência nos traz a visão de que não necessariamente você precisa seguir as 10 etapas de um framework. Se você conseguir, eu acho que é isso que os project managers precisam entender. O CEO, ele não tem as informações todas, mas ele tem uma visão holística do negócio a ponto de já saber que se ele tiver que tomar uma decisão, os riscos são A, B e C. E ele, mentalmente, ele já vai saber que assumo ou não assumo. Exatamente. Né? E aí, o PM, ele tem que fazer isso de uma maneira muito mais pautada em dados, mas não é todos os dados. Você precisa ter o suficiente para embasar a sua lógica. E aí vem um ponto, Otice, que eu tenho falado bastante, até com os meus times, que é esse vácuo de confiança que é normal ter da média e alta, da alta gestão com os PMs, com os times, ela precisa ser construída, né, diariamente. E existe uma forma de construir isso que não é falado, mas existe uma fórmula. Óbvio que existe. Ué, eu, com quase 9 anos de experiência tomando porrada, eu entendi. Comunicação gera visibilidade, que gera previsibilidade. Perfeito. Não é para você... Imagina se eu trabalho na Arin, a Tice me pede para tomar uma decisão em 2 dias. E aí, no mesmo dia, eu sei todos os riscos. Eu sei aonde vai dar merda, eu sei quais são os impeditivos, mas eu espero no último segundo do segundo dia pra falar, Tice, pô, não vai dar pra fazer porque tem esse bloco. Não, já levanta a mão, já comunica, Tice, pô, não vai dar. Porque temos esse impeditivo, não dá, temos ali e tal, sei o que, porque eu estou comunicando que não vai dar, e estou dando os motivos do porquê não vai dar. Uhum. Então eu estou gerando visibilidade de algo que ela não tem. Uhum. E eu estou gerando uma previsibilidade para ela, porque ela vai olhar e vai falar assim, então a minha previsão tem que ser alongada, tem que ser encurtada, ou eu tenho que, não é aqui que eu tenho que cobrar, eu tenho que cobrar lá para gerar uma forma para essa pessoa que é essa área me entregar o que eu estou pedindo. Perfeito. Na sua opinião, por que as pessoas de produtos sente essa dificuldade de se comunicar com a média e alta gestão no dia a dia? No momento em que você, que está escutando, né, a gente aqui agora, assistindo a gente, executa isso que ele falou, você vai estar transformando a CEO, em uma aliada sua. Você vai estar puxando para perto. Porque se aquilo é realmente importante para a empresa ali naquele momento, e você falou desse bloco, a primeira pessoa que vai no outro time, na outra, para resolver, tenha certeza que vai ser a CEO ou o CEO. Então você vai estar falando, Tice, você pediu para eu resolver isso, mas lá por exemplo, um problema de interface. Lá na API isso não subiu, aí nem tem isso ainda. Ah, não tem não? Então vamos lá agora, porque eu vou ter que priorizar. Vamos sentar nós 3 aqui, a gente vai ter que priorizar isso. Eu vou falar com eles então. Olha como é diferente de você dizer, não vai dar para fazer não. Por que não vai dar para fazer, Paulo? Não vai dar não. Porque as pessoas, em geral, infelizmente, procuram se defender. E não esqueçam, a não ser que você esteja trabalhando em uma grande corporação em que CEO é um cargo institucional, e existe, qualquer pessoa que está trabalhando numa empresa de tecnologia, muito provavelmente ela está lidando com o fundador. E o que estressa o fundador é sentir que o PM não está skin the game. Que está problematizando. Porque ele vai se lembrar quando era ele sozinho e que, cara, como assim não vai dar? Eu não entendi
entendi como assim não vai dar. Eu fiz isso há 1, 2, 3 anos, 5 anos atrás, e agora você vem me dizer que não vai dar, porque não sei quemzinho, você não pode mandar uma mensagem no Slack pra não sei quemzinho e vocês resolveram essa porra, não? Vai ser assim. Na prática vai ser assim. Então, o que eu queria lembrar pra vocês aí, nesse lugar que eu estou hoje de CEO, é não esqueça que provavelmente aquele fundador, aquela fundadora fez isso antes. Seja uma formação de Product Manager, seja uma pessoa que não era Product Manager, mas precisou ser uma fundação de empresa, e vai ficar triste ou estressado ou frustrado, achando que você está mais preocupado em defender seu daily e ter o planejamento do seu dia muito bem estabelecido, com tudo que você vai fazer, os cards que você vai escopar. Cara, tá focado na empresa é mudar o tempo inteiro. Tá orientado a cliente é saber, principalmente empresa B2B, que a prioridade muda sim toda semana. Muda sim, eu não vou mentir para vocês, eu não vou enrolar vocês. Muda toda semana. Se a empresa tá em escala, muda a cada cliente que tá sendo priorizado no pipe. Muda. Vamos parar de enganar e de dizer, não, cara, meu roadmap, seu roadmap vai depender se esse cliente agora precisa da feature ou não. É isso que vai acontecer. Então, se você ficar com seu roadmap embaixo do seu braço ali e não levantar a mão, né? Isso aqui desse cliente que ele precisa, nós não temos ainda, mas eu já tô vendo uma forma de fazer. Olha só, você tá dizendo que não temos, mas você não tá voltando para sentar na sua cadeira e seguir sua vida. Você tá comunicando que você tá no jogo, que você tá preocupado e vai fazer acontecer junto. Isso é o que eu mais falo aqui em relação à comunicação, tá? Com todas as pessoas de produto, né? As pessoas de produto respondem para mim aqui, a nível de diretoria. Quando eu falo uma coisa sobre um cliente que vocês respondem a mais, eu já nem quero ouvir nada que você vai me falar. Dá vontade de eu mesma lá e fazer. Mas se eu escuto, Tice, cuidado, blá, 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 mas eu vou ver uma forma de fazer, eu vou ter toda a paixão do mundo, toda a vontade de priorizar recurso, de priorizar tempo, porque eu vou sentir que eu e o Shiodi, a gente tá junto pra fazer acontecer. E não que ele tá aqui pra me alertar as coisas que podem dar errado, porque as pessoas passam o dia todo já me fazendo isso, né? Então eu acho que a gente às vezes esquece, muitas vezes, que o CEO ou a CEO um dia já foi um fundador, né? Praticamente a gente já abordou quase todas as coisas que os temas que a gente programou de falar. E a gente não chegou na parte mais importante do episódio. A parte mais importante do episódio qual que é? Você que deu play no Spotify, no Apple Podcast, deu play nesse episódio ou tá assistindo pelo YouTube, é conhecer a história da Tice. Uma mulher inspiradora, foi Product Manager e hoje é CEO de uma potência. Qual é a sua história, Tice? Tice é uma pessoa que estudou na escola gincana, eu brinco isso, né? Foi onde eu aprendi na escola, foi fazendo gincana. Se formou na empresa Júnior, né? Minha verdadeira faculdade foi a empresa Júnior. E se pós-graduou no mercado, porque eu comecei a empreender assim que eu saí da empresa Júnior, eu pulei o estágio, tá? Meu primeiro empreendimento foi a coisa mais rentável e certa do mundo, dança, né? Então, eu empreendi com dança. Criei um espetáculo na época do zero, captei 420 mil reais, tive a primeira falha, né, ali, porque não rentabilizou depois, a gente não conseguiu sair turnê, e aí dali pra frente foi muito foco em marketing, brand experience, né, quebrei uma empresa 2 vezes, vendi cupcake pra pagar as contas, parece um clichê, mas é um clichê mesmo, minha vida é um clichê de empreendedor danado, baiana, LGBTQIA+, Nordeste, realmente meu país, dentro da perspectiva de tecnologia, desafiando muitas estatísticas, né, mas reconhecendo muitos dos meus privilégios, e entrando no mundo da tecnologia através do ZigPay, fui uma das, né, co-founders lá do ZigPay, já tive meu êxito no ZigPay. O ZigPay, para quem não conhece, é uma fintech, um dos maiores sistemas de gestão de bares e baladas cashless do mundo, muito feliz com todo o sucesso que o ZigPay tem até hoje. De lá fui para o Jus Brasil, né, e do Jus Brasil voltei, que eu falo voltei porque são os mesmos investidores anjo do ZigPay e da Arin, para fundar a Arin, né? Além de fundadora da Arin, tem uma escola de dança, Estúdio A, e tem um bar da Resenha, lá em Salvador, Bahia, onde a gente usa o jargão de comer muita água, a gente come muita água lá. Essa é a Tice. Ô, Tice, a segunda pergunta mais importante, ao você me informar que você é baiana, Sim. Bahia ou Vitória?
Palmeiras, acredita? Olha só! Desde pequena, parecia que era um prenúncio que eu ia morar aqui, porque desde pequenininha, já tive 2 aniversários que o tema era Palmeiras. Eu tava esperando um grito de Bora Bahia! Bora, Bahia! Minha família é toda Bahia. Agora que a gente já falou sobre escala, já falou sobre tudo, já sabe que a Tice anda descalça no escritório, já sabe que essa história fantástica da Tice, recados no meio do episódio. Você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Você que está assistindo pelo YouTube e não é inscrito no nosso canal, clique em inscrever-se. Ative o sininho e deixe seu joinha. Isso nos ajuda bastante e mostra que esse conteúdo foi relevante para você, tá bom? E ouça os programas patrocinados aqui do nosso Product Gurus, tá? Do nosso podcast. Construindo Produtos com Você, um programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú. Gestão de Produtos na XP Inc. É um programa assinado pela maior corretora de investimentos do Brasil, a XP. E Terapia de Produtos, que é o nosso momento de terapia, nosso divã. O guruzinho senta no divã, é assinado pela Terra, uma das maiores, se não a maior escola de carreira digitais da América Latina, segundo o Olon IKEA. É um ranking que eu não vou entrar em detalhes hoje. Dito isso, a gente vai agora saber do futuro. Cotice. Falamos o que é escala, o que deve ser feito em escala, como que a cultura afeta, o que os project managers precisam entender, o que é a comunicação e o trabalho multidisciplinar também, tá? Não sei o quê. Mas olhando para 2024, o que torna a escala em 2024 diferente dos anos anteriores e quais são as nuances que as pessoas precisam saber? São os triggers do meu produto que fazem o ponteiro da empresa mexer. É isso, tá? Então, eu sou uma pessoa de produto, eu tenho eu sou responsável por uma feature ou eu sou responsável por uma plataforma inteira. Eu preciso ter consciência de quais são os triggers que fazem efetivamente hoje, não no ideal, né? Nossa, tem uma feature que vai dar muita receita. Ela dá hoje? Não. Então, não é essa feature que eu tô falando, né? Então, se a sua plataforma é rentabilizada através de acessos, né? Como que está a facilidade de acessar a sua plataforma? Se ela é através de um clique, né? Como que está a usabilidade desse clique na sua plataforma? Se ela é através de 3 funcionalidades pagas, o restante são gratuitas, né? Qual é das gratuitas que atraem para a paga, para você cuidar bem dela, e qual é o 80-20 das pagas que gera mais receita para a empresa? É isso. Tice, mas eu não acredito que o que gera mais receita para a empresa gera mais valor para o meu usuário. Mas se você não gerar receita para a empresa, não vai ter valor nenhum para o seu usuário, porque a empresa vai acabar, tá? Então, eu acho que isso é a escala de 2024. Essas são as verdades duras de ouvir quando a gente se coloca na posição de Product Manager artista, né? Que foi a provocação que eu fiz aqui no começo. Se você entende que você está no mercado e que produto é um meio para entregar valor, né? É um meio da troca mercadológica que já existe, queira você ou não. E aí a gente vai sempre entrar em questões ideológicas, né? Eu sou muito da turma aí que passou a vida inteira criticando o capitalismo e hoje em dia eu estou aqui no mercado financeiro tentando fazer a minha parte de maneira, né, diferente, mas por dentro do sistema e não tentando criar uma realidade paralela. Eu acho que a gente precisa entender o quão a gente está disposto a jogar o jogo, né? E cada mercado tem um jogo. Mas a gente precisa entender que, como pessoa de produto, gerente de produto, a gente vai gerenciar o meio pelo qual a empresa troca tempo e dinheiro com o usuário. Então, por que eu estou falando tempo e dinheiro, né? Hoje em dia, eu entendo que existem 2 moedas, a moeda tempo e a moeda dinheiro. Tem pessoas que elas têm o dinheiro para comprar o seu produto, mas não priorizaram, por falta de tempo. Então, você precisa também garantir que aquela moeda esteja na carteira dela para que ela compre seu produto, né? Tempo e dinheiro. Então, a gente troca isso através do produto. Então, quando a gente traz isso aqui, pensem junto comigo, escala 2024, Product Managers, universo de muitos layoffs, universo de muitos erros de gestão que geraram layoff, é de crescer unidades de negócio não rentáveis, e foi isso que aconteceu, e depois descontinuá-las. Por isso, olhe
da sua unidade de negócio, onde tem receita, e se não tiver, levante a mão agora, para trazer a luz para a empresa de que aquilo está acontecendo e não esperar que a empresa perceba isso e tome uma decisão. Porque ela não vai admitir que ela errou e que criou uma unidade de negócio de 300 pessoas que não traz e não mexe o ponteiro. Ela vai simplesmente demitir todo mundo. Né? É muito difícil alguém admitir e falar, cara, eu vou assumir esse custo aqui mais um ano, vou reintegrar todo mundo aqui em outras áreas, mas o erro foi meu. Não, as pessoas vão simplesmente demitir. Seja a pessoa que dentro da sua empresa vai levantar a mão e dizer, a escala em 2024 depende muito de receita. Se depende de receita, aqui no meu squad, na minha BU, a gente tem menos do que 5% do resultado da empresa. Eu preciso ampliar isso para 10, 20, 30, criar relevância. Uma aula. Ok. E a gente está se caminhando para o final do episódio. É um papo maravilhoso, inspirador, real, e que eu me perdi aqui no roteiro, porque a Tice é muito bom conversar com a Tice. Mas a Tice volta em outros episódios, ou até mesmo em meetups, em coisas que o PG vai fazer futuramente. Tice vai voltar. Ô Tice, muito obrigado por você ter arrumado tempo. E é uma honra, um privilégio falar com você. Obrigada demais, sou super fã, você sabe disso. Tô lá no LinkedIn comentando tudo que eu posso, curtindo, trocando ideia. Para mim, sempre vai ser uma honra falar de produto, dei aula de produto, né? Tem um monte de aluno meu aí fazendo uns estragos nas empresas. E não esqueçam sempre que ser um Product Manager realista é muito melhor do que ser um Product Manager idealista, tá? Guarda esse recadinho aí no coração. Obrigada. E é isso. Beijos, tchau, fui.